Sejam bem-vindos a mais um Café com Personalidades. Eu sou Eric Lisbecker E eu sou Juliana Dias, e você está no Civig CDL Cast. Cast. Hoje temos uma participante que dispensa comentários, uma pessoa incrível, fantástica, que vai deixar muitos feedbacks maravilhosos aí para todos vocês, empresários, empresárias, que vai falar muitas coisas legais, eu acho, ó, para a saúde mental. Conta pra gente quem é a nossa convidada ilustre hoje, Juliana Dias. Com certeza, Éricles. Olha, eu vou te dizer que os associados antigos já ouviram falar muito dela aqui, porque ela fez a diferença na Civig CDL também, tá? Ela é jornalista, ela é especialista em marketing, ela é empresária, uma mulher inteligente, passou por um momento de transformação profissional agora, e eu sou uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante por ela, que ela é a Carol Ramos. Ó, gostou? Obrigada, Ju. Obrigada pelo comentário. A nossa amizade, né, se formou lá É. atrás, aqui dentro dessa casa, né? A gente realmente trouxe naquela época em que as redes sociais não eram ainda opção hoje, bastante coisas inovadoras aqui para a associação. Com certeza, é o que eu falo pro Éricles. Nossa, Éricles, se a gente tivesse rede social naquela época, eu acho que não tenho dúvida de que a da Civic CDL estaria com, É, nossa, a uma crescente gente absurda. se lidava com rádio, a Rádio Biguaçu, com jornais diários, tinha aqui, acho que tinha dois. E a Cipig CDL fazia sucesso no jornal da cidade ainda. Fácil. Não só isso, uma notícia no jornal. Da cidade. A Carol fez a diferença de fazer sair fora de Biguaçu. Uhum. A Carol mandava muito release para fora, para Florianópolis, nos Olha, jornais de TV, referência, TV, conseguia várias entrevistas com os presidentes, assim. Nossa, foi bem bacana. Um marco de verdade para a assessoria de comunicação da Civic CDL. olha, é uma honra para a gente ter você aqui hoje. Acho que a gente vai aprender muito com a tua trajetória, com a tua bagagem de vida. A gente, mais uma vez, externa o nosso agradecimento por estar aqui nesse programa. E também a gente também agradece porque você fez a diferença na comunicação da Cibic CDL, né? E agora conta pra gente, Carol, eu sei, a gente já se conhece um pouquinho, mas a gente quer ouvir o empresariado, né? O pessoal que está em casa nos acompanhando, a gente quer conhecer um pouco mais da Carol Ramos, queremos saber a tua trajetória, como que tudo começou, os teus interesses e para se tornar essa mulher de sucesso que tu és hoje. Então, comunicação apareceu na minha vida muito por acaso, assim, não foi nada planejado, não era uma faculdade que eu sonhava fazer, não prestei vestibular para comunicação, né, para jornalismo, e ela apareceu na minha vida no ano que eu estava muito, que eu tive um grande impacto, né, que foi a perda do meu pai, e eu não sabia o que fazer da vida, porque eu tinha largado tudo para ficar com ele, para cuidar dele e tal. E aí eu me vi no mercado com 19 anos sem saber o que fazer. Já tinha tentado direito, economia, serviço social na UFSC, tudo um monte, até odonto, acho que eu tentei, enfim. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. Sim. E daí uma tia chegou no telefone naquela época, se não me recordo bem, daqueles tijolão. Carol, acho que era SMS, né? Era. Abriu um curso de jornalismo na Estácio. A Estácio acabou de chegar em Santa Catarina. Isso faz o quê? 22, 23 anos. E aí, meu Deus, parece que foi ontem. E aí, é só fazer a Qual conta. ano, perdão? 2003. 2003. Ai, Carol, não gosto dessas coisas, não. Daí, fui lá, tinha um teste de redação, alguma coisa. E, enfim, me matriculei. Custava para pagar, porque era uma faculdade privada, mas com esses trabalhos que eu fazia, né? Não, não fazia trabalho ainda, gente. Não. Quando entrei na comunicação, aí voltando para a faculdade, na primeira aula, na primeira semana, eu já sabia, putz, é isso que eu quero fazer na minha vida. Quando eu comecei a estudar ali a questão da, do vigiar e punir, da comunicação, que a gente está sempre sendo vigiado, e aquela loucura toda ali, Freud, não sei quem, não sei quem, não sei A quem, filosofia por trás por trás da comunicação, Sim. porque hoje ela flui de forma muito natural, né? Mas a comunicação mesmo tem toda, e o marketing tem toda uma estratégia mental por trás, né, de atração, né? Então, me apaixonei por aquilo ali. E daí, não faltava aula, fazia fotografia na época impressa ainda, ficava lá a tarde toda revelando com paciência, né?
tentando lá revelar os filmes e revelava. Ai, que Enfim, legal. aí fui me descobrindo na faculdade. E ainda no primeiro ano, que foi assim, acho que, meu Deus, é a base da minha vida profissional. Foi ter estagiado desde o primeiro semestre da faculdade. Eu estagiei aqui no Folha Catarinense, que era bem aqui atrás da Dona Delma e da Maida, que são aí as minhas referências. E foi quem me ensinou sobre tudo, assim, né? Sobre a ética profissional que a gente tem que ter, né? Prezar sempre pela informação como ela é, né? Sem atingir interesses e, enfim. E daí não parei mais, né? Fiquei até o final da faculdade. Ainda na faculdade eu desenvolvi um projeto que foi meu TCC, que foi, quem não lembra em Biguaçu, gente, essa revistinha aqui, ó, Atitude Team, aqui tá a Guta, ó, da Imobiliária Biguaçu, Que legal. tem outras meninas aqui também, e essa revista foi, pô, foi uma época, assim, que eu sinto até uma nostalgia, assim, sabe, dessa época, porque a gente trabalhava com o público teen, né, Atitude Teen, então a gente trabalhava com os adolescentes, justamente para contribuir com que eles se identificassem, com que eles quisessem saber, é, descobrir o que eles querem ser quando crescer. Crescer. Então a gente tinha algumas sessões de o que eu quero ser quando crescer, profissão, a gente ia nas escolas, ixi, era uma briga para ver quem saía na capa, tem esse big aí? Vai ter muito esse big aqui. Que Então, legal. Ó, a Bigonete tá aqui, eu lembro da Bigonete. a Bigonete sempre presente, né? Tem É. bastante coisa aqui. Olha Os, só, tem os rostinhos já mudaram um pouquinho. Alguns têm cabelo já, Meu cabelo Deus branco. do céu, olha quem tá aqui. Essa revista, como é que conta para mais detalhes? Foi tu que idealizasse essa revista? Como que foi isso? Então, essa revista, eu tive aí uma inspiração numa revistinha de uma colega de faculdade, que agora eu não vou me Na recordar. Capricho, Colírio? Colírio? Não. Não, era uma revista que ela fazia, só que era pocket, acho que é pocket, da Fara e do Xande Fontes na época, uma pocket. E daí eu, cara, que massa, né? Só que era muito Floripa, Floripa, Floripa. Assim, eu vou fazer um projeto desse em Biguaçu. E a gente fez, nós fizemos um lançamento lá no BAC, foi super bacana. E, enfim, a gente ficou de 2005 a 2008, foram 3 anos, mas por conta de custos, né? Daí começou a era digital e para fazer uma revista impressa era muito caro. Então, enfim, Muito mais do que hoje, né? sim, aí eu tinha uma sócia da RK, né, editora, que a gente era até associado aqui, a Grazi, que fazia toda a parte comercial e, enfim, da revista, e eu era faz tudo, né, o Severino. E aí vocês vendiam a publicidade A dentro da gente revista. vendia publicidade. Na época tivemos apoio da prefeitura, porque a educação tinha uma página na revista, né? Então a gente Sim. fazia. Era uma briga para saber qual era a escola do mês que aparecia. Fazia entrevista com a Legal. diretora, com os alunos. Então foi uma época muito bacana, assim, me ensinou muito. Que legal. Posso começar com umas perguntas assim mais polêmicas, ô, Ju? Pode. Não, porque o que é, tipo, é uma pergunta meio polêmica, né? Porque Hum, tu falasse que começasse no jornalismo em 2003, né? Tu fizesse toda o estágio no Folha no Catarinense. Folha Catarinense. E vocês tinham, tu comentou, muito zelo pela ética jornalística e tudo mais, né? E a gente sabe que o jornalismo de lá para cá acho que mudou muito, Muito, né? É. muito. E eu imagino que essa seja uma coisa bem controversa, né? Que já mudou bastante, assim, né? Em relação. Ou não, tu ainda sente que existem alguns veículos, assim, mais sérios ou Não, tu acha que como um todo, assim, perdeu um pouco daquela ética que tinha muito em volta do jornalismo como um todo, ou tu acha que eu tô exagerando? não, eu vejo duas coisas diferentes. Certo. Os veículos de comunicação, a grande maioria segue, né, ali a cartilha da Certo. ética, da fidelidade dos fatos, de realmente narrar o que a gente vê, né? Mas com essa gama aí de influencers, né, pseudo-jornalistas, né? Tu quer noticiar, tu quer ser o primeiro, hoje se não for o primeiro, tu não vai ser visto, né? Não vai ganhar. Sim. Então, isso contribuiu muito para que a informação perdesse qualidade, né? Porque a pessoa quer dar em primeira mão e nem sempre Se informa a da fonte informação é. correta, né? Quantas pessoas já morreram e Ou seguindo, né, ressuscitaram, né? as etapas, né? É. Sim, sim. E outra coisa que nessa época também me incomodava muito, assim, é a questão dos patrocínios, né? Tu patrocina um jornal, tu não pode falar mal do fulano, tu patrocina outro, o outro não fala do fulano. Então, assim,
em cidades pequenas e até mesmo nos grandes centros, né? Floripa, não sei a que nível, aí já é um nível, né, de cachorro grande, briga de cachorro grande, mas sempre existiu isso, sabe? De tu, Sempre vai existir, ou os cara? veículos de comunicação, acredito que sim, acredito que sim. De Quem paga a conta escolhe a banda, né? Mais ou menos isso. existe porque, enfim, a gente vê várias coisas acontecerem e é triste assim, né? Porque se tem uma notícia ruim para noticiar da tua empresa, mas tu é anunciante de jornal, eu que sou tua repórter não vou poder escrever de forma que vai fazer eu perder o meu patrocínio, né? Sim. Então, isso ainda acontece sim, principalmente com os grandes veículos, né? A gente fala de TV nacional, enfim, né? Estadual também, mas às vezes eu sempre preferi ou não saber, não participar, né? Não, porque eu acho também que isso nunca chegou a mim, assim, de proposta, porque eu acho que todo mundo aqui sempre soube como eu sou, né? Eu acho que É eles muito. também, eu acho que as pessoas, quando existe muito essa vertente, eu acho que eles também identificam isso na pessoa para trabalhar, porque tem gente que não aceita, isso é valor, Sim, isso é valor. É E ético, quando né? o valor da pessoa ele é esse, não adianta a empresa que não tem esse valor querer te contratar, porque tu não vai te encaixar nela. É. Eu acho que isso é muito forte, eu assim. lembro que até na época eu trabalhava no jornal Notícias do Dia, tinha uma sede aqui em Biguaçu, Hum. a gente montou a equipe, era eu, Daniel Silva como jornalista também, repórter, e o Léo como fotógrafo. E daí, aquele bafo tal, eu dei um furo. Gente, foi assim, a notícia comentada. Claro que não era uma notícia que eu queria noticiar, mas era real, né? Que eu participei das comissões de implantação do Hospital Regional de Biguaçu, participava daquele núcleo daquela associação do câncer, tu lembra? Ah, lembro. Como é que era o nome? Não Não era? recordo agora o nome, mas era com o Vianney, né? O João Vianney. Era. Então a gente era muito envolvida nas questões de saúde lá atrás, na época do hospital, Uhum. né? Participamos de vários protestos também para autopistas. Sim. Então a CIBIG sempre foi muito representativa, né? Uhum. E como eu tinha todo esse conhecimento, eu dei um furo do que o hospital de Biguaçu estava interditado, mesmo antes de ser inaugurado. E Caramba. estava naquela coisa de vamos lançar, e objeto de política. E eu dei um furo, ganhei capa de jornal estadual e tal. E todo mundo super orgulhoso de mim, menos. E aí eu recebi um puxãozinho de orelha ali, mas aí eu fiquei, né, orgulhosa por um lado e E decepcionada, frustrada por outro, frustrada porque por pô, eu tava outro. fazendo meu trabalho certo. Então, assim, tem isso, Mas né? acontece, né? Isso é Acontece. inevitável que aconteça numa comunicação furos, né? Mas assim, por mais que eu seja de Biguaçu, ame Biguaçu, né? Mesmo que eu trabalhasse, enfim, em um órgão público na época, se essa é a informação e eu sou paga para ser repórter de um jornal, para dar a informação mais quente naquela época, porque não tinha internet, eu fiz meu papel, eu cumpri com a minha função, né? Mas, enfim, tem pessoas que não enxergam por esse lado, né? Elas Hum. enxergam como enfim, como tu querer denegrir alguém ou alguma instituição, ou alguma. Sim. E falando nisso, né, Carol, é um papel bem diferente, bem difícil mesmo, porque é o papel que a associação passa. Não quer Exatamente. dizer que a associação, que a CIBIG CDL se posicionar de forma diferente é porque ela está querendo prejudicar um órgão ou outro. Não, né? Órgão público, ou executivo Exato. e legislativo não é isso. É a parceria, só que a gente também pensa com a cabeça do empresário e com o empresário. Então, Exato. em tudo que ele vai ser impactado negativamente ou até mesmo positivamente, a gente vai exaltar. E o que for Sim. negativamente, a gente vai ter que se manifestar. Então, às vezes, isso é bem difícil, né? Sim, porque para mim a principal função de uma entidade de classe, como a CIBIG, que é comércio e indústria, né? E os empresários em geral, é a representatividade. Hum. Para mim, todo o restante são plus, assim, facilita planos de saúde em cotas, né, maiores para facilitar, para baixar o preço, oferece treinamentos de capacitação, mas para mim a principal vertente de uma associação dessa é a representatividade, né? Vamos supor, hoje eu estava vendo essa notícia recente do aumento das taxas de alvará em Biguaçu, e eu logo vi o pronunciamento da CIBIG. Esse é o papel. Hum. Como a Ju falou, não é que está
Não é contra ninguém. Exato, é contra aquela situação ali, porque mexe no bolso do empresário. Poxa, Uhum. tem tantos impostos, tantas coisas para pagar, né? Não que também o lixo não deva ter uma taxa, porque realmente pode ter uma taxa, deve ter uma taxa. Se bem que o nosso passivo também já está aqui com o aterro, né? Então, nada mais justo do que nós sermos isentos, né, da taxa. Mas agora precisa, então, que isso seja de forma gradual. E a CIBIG, representando todas as empresas associadas, fez esse manifesto, né? Muito mais fácil do que eu, Carol, empresária, tudo, fazer um post na internet. Dá muito mais repercussão e muito mais peso uma entidade te representar, Claro, né? Aí evidente. tu diz, ah, mas eu pago não sei quanto. É, mas pode estar sentado lá, pé da vida, porque vai ter que pagar essa taxa, mas não, sabe? E a CIBIG está defendendo, a CIBIG está fazendo Alguém esse está lá trabalho. fazendo esse papel, né? Exato. Então, Interessante, né? Esse ponto de vista é muito bacana que todos, né, entendam, compreendam esse ponto de vista teu, que acho que é fundamental, né? Que é o que é a CIBIC CDL, né? com Defender certeza. sempre os interesses do empresariado. Mas então, respondendo assim de forma mais categórica, mudou muito o jornalismo de, Mudou. de lá para cá, né? Acho que mudou o modo Mudou a de velocidade. operante. A velocidade. Mas o fato é fato. Aham. Bom, e aí depois que você criou essa foi uma primeira etapa, né? Uhum. E aí o que veio na sequência, Carol, na tua Então, vida aí profissional? veio a grande paixão da minha carreira, né? Que foi assessoria de imprensa, né? Eh, a minha sócia, na época, estava na administração, começou a trabalhar com outras coisas, e eu abri, então, continuei com o nosso CNPJ, mas mudei para o serviço de assessoria de imprensa. Sim. E aí comecei a atender clientes, né? Como exemplo, a Cibig, vários clientes de Biguaçu, a oficina do Deco, fiquei bons anos lá É, assessorando o Deco, a Julieta. Eh, vários clientes, a Personal Terra, que era de construção, eu ajudei desde da fundação da empresa. O Dutra também, algumas outras empresas aí a Proactiva na época, né? Que era a empresa de gestão de resíduos, que sim. agora é Veolia. Enfim, algumas empresas eu assessorei. E ali eu vi a paixão que eu tinha, né? Pelo conteúdo, pelo escrever. Naquela época não tinha ChatGPT, Não era tão fácil, nem Não. simples, né? né? Naquela época fazer texto era raiz. Tu entrevistava, tinha que anotar Sim. e depois chegar. Não tem esse negócio de É, colocar ali, grava, depois, né? Translated e tudo é, Não tem, então, não tinha. Então, foi a grande paixão que eu tive, assim, de assessoria, né? E trabalhei também em algumas agências de assessoria e fiquei alguns anos, acho que 8, 9 anos com a minha empresa de assessoria. Caramba, bastante tempo Bastante tempo. Só nessa que, área. foi a pandemia que me quebrou. Foi, lembrei agora, gente, ó. Ficou até a pandemia, tu Até a trabalhou só com pandemia, assessoria. sim, até a pandemia 2020. É recente, 2020 eu fechei E a. essa assessoria de imprensa, conta pra gente assim mais ou menos como que era a tua rotina, o que que tu fazia, como que era isso? Então, eu assessorava algumas empresas. A maioria eu dava a consultoria 2 ou 3 vezes por semana, como aqui na CIBIG, Uhum. né? Daí fazia toda a captação do material, a gente fazia foto, né? Não tão boas hoje quanto com o as telefone, qualidades que hoje tem. mas enfim, era site, né? A gente trabalhava muito com site, com notícia e também Para prestar informação no caso do que que é feito aqui, dos pleitos, e Legal, mal associado, né? E também a legal. newsletter que funcionava super É. bem. Então, foi uma época bem bacana, assim. E depois desse trabalho de assessoria, com a pandemia, o que que aconteceu? A comunicação e o marketing deixaram de ser essenciais, assim, né? Deixaram de ser o principal custo da empresa, né? Bem que não é o custo, é o investimento, mas tudo bem. Eh, e foi cortado esse trabalho, sabe, de alguns clientes, assim, Sim, por conta, né? A principal era a folha, né, de pagamento, sempre foi, né? sim. Folha de pagamento, não deixar ninguém, né, naquele momento desassistido, então a comunicação e o marketing ficaram meio que de lado. E aí eu comecei a caça de voltar para o mercado. Aí foi um ano muito maluco na minha vida. 2020 eu estava no estado, eu trabalhei na Fundação Catarinense de Cultura, com a nossa querida doutora Ana Lúcia Coutinho, aqui de Biguaçu, um beijo para ela se ela ouvir. E Ana Lúcia Coutinho é a que faz, que tem todo um, desculpa se do eu, Grupo Arcos,
Ah, sim, que tem toda a pesquisa da cultura açoriana e tudo mais. Isso, especialista na cultura açoriana, e ela foi nomeada, né, Biguaçu, eu acho que foi a primeira secretária de Estado de Cultura, foi a Ana Lúcia, e foi o ano que a gente pegou a pandemia, então fiquei lá 2019, 2020, até final de 2020. Legal. E foi muito bacana, assim, que eu tive contato com a cultura, uma outra vertente que eu sempre gostei, né, Ju, que a gente nunca podia ver microfone, É. né? Eu também, com meus irmãos, Vocês duas também era outra dupla dinâmica que hoje eu acho eu cabelo. a gente é parecidinha, né? Mas naquela época também, eu e meus irmãos, nós tínhamos bar, né? Bar de praia, Sim, então era música ao vivo e canta e música, e a família sempre muito ligada à música. Então sim. é uma outra paixão que eu tenho. Então, trabalhar no SIC para mim, assim, foi um tesão na época, né? Ai, que legal. Na época faz pouco tempo, mas aí a pandemia também, né, fez isso. Quando eu estava lá, eu ainda tinha clientes de assessoria, mas aí fui perdendo quando deu a pandemia ali, em março de 21, de 20, né, aqui no Brasil. Foi. E aí voltei pro mercado, aí comecei a saga, né? O que que eu vou fazer? Assessoria de imprensa morrendo, porque a questão digital fez com que muitas empresas produzissem isso dentro de casa, mesmo que de forma amadora, digamos assim, Todo mas mundo sempre teve que tinha ir, um né? quebra-galho, né? E hoje a assessoria de imprensa tem um trabalho fundamental nas empresas, que é toda a parte de assessoramento, de comunicação, a parte de crise, né? De levar Uhum, informação para grandes veículos, enfim, várias coisas. sim. Mas a parte digital perdeu muito espaço por conta dessa facilidade que tem hoje, né? Hoje todo mundo é influencer, né? É. E realmente todo mundo é um comunicador. Se acontecer um acidente agora, eu for o primeiro a colocar nas redes sociais, eu vou estar informando, né? Então, de Sim. certa forma, só que não de forma profissional, né? E aí passei pela. Tive duas passagens muito rápidas em outras empresas. Um foi na Eletrosul, na CGT Eletrosul, que foi muito maluco. Lá foi só mídias sociais. Eu trabalhei lá 2 anos. Uhum. Não, 2 anos não. 6 meses eu fiquei na Eletrosul, era PJ também, com mídias digitais, mas aí só cuidava de mídias digitais. Aí uma estatal federal, né? Toda quadrada, pode usar verde e amarelo, não pode usar não sei o quê, não pode usar não sei o quê, não pode ir com blusa. Um dia eu fui com uma blusa azul. Não era nem um arco-íris, gente. Era tinha umas cores assim. Aí eles ligavam que era campanha pela questão LGBT e tal. Gente, fizeram assim, ó. E eu me senti presa, né? Presa. Te botaram numa caixinha. Uma caixinha. A galera. Como trabalhar comunicação Uma assim? caixinha, daí eu queria fazer os conteúdos legais e tal, para colocar no site. Não, 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 quanto menos falar melhor. Eu, tá, ó, vou mandar arrancar minha cabeça amanhã. Aí, enfim, aí fiquei tempo lá e passei por outra entidade também, a mais recente agora que foi a CIF, né, com a irmã aqui da CIBIG, né, uma associação, a maior associação de Florianópolis, né. Então, aprendi muito também a parte de gestão, marketing, enfim. Mas outra escola também que eu tive foi a Veolia, né? É, então, eu ia te perguntar, isso mais ou menos 22, né? A 21. Veolia foi de 21 a 23, 2 anos. Lá era marketing, era o assessoria. Comunicação e marketing no sul do Brasil. Eu trabalhava com campanhas ambientais. Que E legal. foi a época, assim, que eu perdi, entrando no outro assunto que eu gostaria de abordar, até que eu quero chamar a atenção das pessoas, é que chega numa etapa da tua vida que, que tu quer fugir de alguma coisa e a tua fuga é o trabalho. Né? Ou é o trabalho, ou é a comida. A gente sempre tem uma fuga, né? Uma Sim. válvula de escape, ou é o cigarro, ou é a bebida, né? E a minha válvula de escape foi o trabalho. Então, eu trabalhava ao invés de 8, às vezes o dobro, 16 horas por dia, 12 horas por dia. Sim. Viajava o norte do estado todo, não parava em casa, vivia em hotel comendo besteira. Então, foi a época que eu adoeci, porque eu não soube equilibrar trabalho com vida pessoal, com saúde É. física, mental. Não ia para academia, não tinha nada, né? Eu só trabalhava, claro, né? O salário final do mês pingava, que legal, né? Uhum. Pelo menos hora extra eu ganhava, mas nada compensava o tanto que eu estava gastando com medicação e psicólogo e tal, né? Então, foi uma época bem difícil, né? Em 2023 foi a época que eu tive meu primeiro burnout. Não que eu tive um segundo, mas eu quase tive um segundo.
né? Porque tem coisas que tem aquela frase, né? Males que vêm para bem, para bem. E quando a gente adoece, nem tudo é o mal, Uhum. porque faz a gente parar e pensar, né? O que que eu tô fazendo na minha vida? Às vezes é um segura, né? Dá uma atenção aí, né? Exatamente, às vezes é o anjinho da guarda que vem, ó, cuida da tua saúde. É. Para, freia um pouco o teu ritmo, tu vai adoecer. E aí as coisas aconteceram. E foi quando eu olhei para mim, né? Eu olhei para mim, poxa, comendo besteira, só comia coisas ruins, não fazia nenhum exercício físico, sedentária 100%, ainda fumava. Então, tava numa época assim muito, gente, assim, totalmente desalinhada comigo mesma, assim, né? Não tinha mais tempo de ler, não tinha mais tempo de nada. Enfim, e aí tive um burnout. Opa! E não foi só na mente, né? Minhas pernas não obedeciam mais, eu não conseguia mais andar, eu não Jesus. conseguia levantar do sofá. Eu nunca vou esquecer um dia que teve um colaborador da empresa que eu trabalhava lá em casa para pegar um material e ele falou: Meu Deus, Carol, tu realmente tá assim? Pega um atestado. E eu nunca na minha vida apresentei um atestado em empresa. E aí eu resisti, mas eu peguei um atestado, cuidar da minha saúde. E aí tudo começou, né? No mundo do autoconhecimento. Foram 2 anos bem difíceis de autoconhecimento, da questão espiritual, né? De entender como o corpo da gente funciona. E o cérebro, porque o cérebro comanda em tudo, né? E, enfim, e aí eu quero mostrar para vocês que eu trouxe aqui, Uhum. esse livro aqui, Você Aguenta Ser Feliz. Esse livro aqui eu posso dizer que foi um amigão, assim, sabe? Um grande, um grande contribuidor, assim, para essa minha virada de chave, sabe? Que legal. Porque aqui ele fala, são dois grandes empresários, um empresário, o Guizan, que é de uma empresa Uhum. de publicidade muito forte em São Paulo, e o doutor Guerra, ele é psiquiatra, e ele trabalha muito com a questão esportiva. Daí ele conta, né, que o Guizan chegou lá no consultório dele a ponto de teve um burnout, uma crise de ansiedade e pânico, estava mal. E daí ele falou, né, como a vida dele começou. Ele começou a fazer assessoria, né, Ah, de esse teu burnout exercício. que tu teve foi por volta de quando, assim? Foi mais ou menos, antes ou depois da pandemia? Porque teve muitas Depois, pessoas que tiveram, né, ou burnout ou crise Por de causa pânico por conta da... da pandemia, né? Sim, foi Mas esse foi depois. foi. Foi depois quando ela Depois? trabalhou. 2023. Foi 2020 Mas para já vinha acumulando, porque na pandemia a gente não podia ir pro SIC, eu estava no SIC. Então, eu trabalhava o dia inteiro dentro de casa no computador, aquela coisa maluca, não podia ver ninguém, não podia sozinha, eu e o computador. Então, aí mesmo que a gente trabalhava mais ainda, né? A gente tinha reuniões até 8, 9, 10 horas da noite. Então, eu já vinha de um período. Pensa tu trabalha na comunicação, tu vive em contato com pessoas, aí Todo daqui a mundo, pouco, diversos assuntos, né, meu e daqui a Jesus. pouco tu tem que te isolar num Isso aqui, computador e um celular. isso aqui é o grande vilão aí, né, É do o grande adoecimento. inimigo do É, momento. é. Por um lado, ele facilita muito a vida da Sim. gente, que eu posso estar aqui responder um e-mail agora, eu posso estar aqui e fazer uma transferência bancária, mas se tu não te policias, não cria uma agenda de horário, não, vou Para fazer assistir, isso. vou olhar o meu celular, minhas redes de tal hora a tal hora. Antes de dormir, eu vou buscar ali um livro, não vou ficar com a cara no telefone. Então, assim, de lá pra cá, perdi o fio. Do livro. Então, o livro me ajudou muito nessa época, sabe, Cris? Eu tava muito, muito sensível, assim, muito doente mesmo, sabe? Não conseguia pensar em outra coisa, além de que, eu não consigo nada, tô doente. E aí tu fica ali, aí tu passa a comer desenfreadamente, enfim. E esse livro aqui ele fala sobre isso, a importância de cuidar da saúde mental, mas também aliada à saúde física, né? Ao exercício, que oxigena o cérebro, aí tem toda aquela questão, né? Dos hormônios lá, do prazer, e da endorfina, Uhum. serotonina, Uhum. Sim. serotonina, ocitocina e dopamina. Então, como isso contribui para a tua melhora mental? É muito difícil alguém que hoje faz tratamento de depressão, síndrome de pânico e ansiedade não se recuperar
né? Sem fazer exercício físico. Pode dizer que ele fala aqui mesmo, esse doutor aqui, 50% do tratamento é exercício físico. Então, isso foi a mudança da chave, assim, onde eu comecei a me priorizar, mudar a alimentação, né? Hoje, se alguém pega e, Carol, hoje, agora, 9 da manhã, tem uma reunião aqui na CIBIG. Eu não vou dizer que eu não vou, mas eu vou dizer, olha, eu tenho outro compromisso. Não é eu vou para academia. Não, eu tenho outro compromisso, porque é um compromisso comigo, Sim, claro. né? Pode ser às 11, tu tem que começar a moldar a tua agenda, incluindo os teus compromissos pessoais. Certo. Isso é o autocuidado, o autorrespeito também. Porque tudo é importante, menos a nossa agenda, É verdade. né? E não é fácil falar, é fácil falar, mas fazer, a partir do momento que tu começa a fazer, deixa de ser tão difícil, sabe? O difícil é implementar um hábito, né? Ele fala sobre isso, o hábito. O poder do hábito. 21 dias tu fazendo, um mês ali, tu começa, não vive mais sem, sabe? Então, o importante é começar. Acho que é identificar é o autoconhecimento. É parar e identificar, ó, não tô bacana, não tô legal, não tô com vontade de trabalhar, não consigo mais pensar. Aí tu para, não, realmente. Aí o que que tu tens feito? É academia? Eu faço exercício praticamente todos os dias, a alimentação também é diferente, e um aeróbico, né? Ele fala muito do aeróbico também, corrida, né? Natação, enfim. Eu gosto muito de correr, mas quebrei o pé não faz muito tempo. Então, não faz muito tempo, não faz, mas nunca volta a ser a mesma coisa, né? Sim. Também, enfim, questões da coluna, também da lombar, que eu tenho problema, mas são coisas assim que não precisa ser muito, precisa ser uma viciada. Mas, tipo, 3 vezes na semana já muda totalmente. Não precisa se tornar uma atleta, né? As pessoas acham que para fazer tem que ser tudo muito intenso. Nunca faço caminhada. E quando nem comecei a caminhada, já quero estar correndo. Fazer todo dia. Aí daqui a pouco já quero estar correndo, nem começo, já comprou tênis, não sei quanto e não sei o quê. Não isso é emoção. Eu acho que isso é emoção. Exato. Tu tem que começar a fazer uma constância, começar a fazer o que é bem para ti e o teu corpo vai evoluindo, Uhum. né? É. Quando a pessoa começa muito no calor da emoção, eu digo que não dá certo. Aí tu começa e acaba. Até porque às vezes tu vai colocar uma meta assim, vou caminhar todo dia. Cara, tu não vai. Vai. Aí tu vai se frustrar, o teu cérebro já vai falar assim, não Exato. consigo. Começa a te sabotar. Fazer e depois vai Cara, fazer. isso aí pra mim tá muito. Porque eu tava assim, eu comecei a correr, daí eu queria correr todo dia. Daí eu falhava um dia, daí já começava, já não vai o outro, já. Então, se tu bota assim, por mais que seja uma vez na semana, Exato. mas tu cumpre, daí, pá, eu fiz aquilo, Bati sabe? a minha Aí te dá mais impulso pra querer fazer 2 vezes na semana, 3, Exato. então. Exato. É bem isso. E outra recomendação que eu vou fazer de livro é esse aqui, ó, O Poder de Agora. Ele é meio chatinho, porque ele é muito denso de conteúdo, assim, ele é bem. Uhum. Ele dá técnicas também, só que ele é o que está acontecendo hoje conosco, né? Uhum. Porque a gente tá falando de tudo isso, saúde mental, burnout, isso aqui. Porque a gente vive amanhã, Uhum. a gente vive, tá aqui fazendo entrevista, né? Ai, gente, mas hoje à noite eu tenho não sei o quê. Ai, amanhã, semana que vem, eu tenho uma entrevista. Não pensei na próxima entrevista ainda, não fiz, né? Gente, a gente não vive no agora. É verdade. E esse livro, O Poder de Agora, ele fala sobre isso, que quando tu começa a viver no agora, no hoje, o hoje, tu só pode fazer alguma coisa hoje, É muito mais valioso que qualquer outra coisa. né? Tipo, no passado também, a depressão, tem gente que, fica lá, por que que eu fiz essa escolha, por que não sei o quê? Só podia ter feito lá atrás, porque o agora, lá atrás, já foi, né? E o agora é o único tempo que tu pode fazer alguma coisa, e nem amanhã, Hum. né? Porque amanhã vai ter o agora dele. É. Então, assim, é muito maluco isso, assim, né? E para quem trabalha na É comunicação, muito pior. na administração, Essa é a pô, reflexão. a gente sentou, né, para ver o que a gente tinha até a gente acabou o ano já, o que a gente tem para fazer. Não, e a Carol falando a reflexão, é isso. Ontem ainda, a gente saiu para almoçar, eu, meu esposo, meu filho. O pequeno ainda falei para ele, ele disse, meu Deus, a gente passou no shopping, ele ainda passou a livraria, aí eu comecei a ver alguns livros e disse, meu Deus, eu tenho que começar a colocar na minha rotina a leitura e assim, ó, largar a tela. Porque a gente tem tempo, se a gente prioriza, e é bem o que tu tá falando, assim, Carol, é bem isso, sabe? E a gente nem não se prioriza. E tu falando, o que tu falou agora, eu me vi uma época atrás
Muito louco, assim, por exemplo, num aniversário do pequeno, do João Pedro, eu organizando o aniversário, e até o aniversário, aquela loucura do aniversário dele, e no dia do aniversário dele, ao invés de eu aproveitar, eu tava pensando que eu ia ter que devolver a decoração no outro dia, que eu ia ter que fazer isso, que eu ia ter que trabalhar. Aí o meu marido falou pra mim, ei, vive o momento, senão tu vai ficar doida? Dizem que o E melhor da assim, festa é a espera, né? Eu não concordo com olha isso. só. Tu tem que desligar de tudo e realmente curtir aqueles dias, Exatamente. horinhas ali de festa. Aí eu fui obrigada a parar sabe, É, procurar ajuda, fazer terapia Uhum. mesmo e pensar em mim, assim, dizer, opa, eu tenho que viver o momento, eu tô vivendo toda a vida acelerada, toda a vida na sim, frente, eu não tô vivendo o que tá acontecendo. Exatamente. E aí depois começa a somatizar, né? O corpo começa a sentir, né? Existe sim. ansiedade, taquicardia, falta de ar, tontura, enfim. Exato. E é isso mesmo, Ju, assim, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nos vendo e ouvindo se identificaram com isso, né? Isso. Com essa questão Acredito. da saúde, né? E é isso, gente. E aí, nesse momento, daí, tu estás trabalhando com algo relacionado a isso? Como que foi essa transição? Ou Então, como é que tá? quando eu me desliguei no último trabalho, eu tive uma. Foi assim, foi da noite, tudo foi muito maluco, assim, foram vários sinais que foram chegando, né? Que eu já estava fazendo tratamento de terapia holística, né? Eu sempre frequentei espiritismo, então eu já Uhum. fazia algumas técnicas também né, de resgate e equilíbrio espiritual, enfim. Opa, e daí eu tive um insight num dia que aconteceram várias coisas assim, Sim. isso é um sinal, cara, isso é um sinal, isso é um sinal. E daí, quando eu acordei no outro dia, cara, eu vou abrir um espaço terapêutico. Vou abrir um espaço terapêutico. Aí, assim, pô, e o nome vai ser Sinais, cara. Porque, tipo assim, tipo, não é coincidência, não pode ser coincidência. Porque muitas coisas aconteceram naquele dia, gente, de encontrar pessoas que eu nunca via e pessoas que já tinham comunicado comigo sobre isso, ou outra que tinha um sonho de ter uma sala para atender. Olha, sabe assim, foram muitos sinais. E aí, a casa da minha mãe, né, que é aqui em Biguaçu, aqui na Rua 7, próxima à prefeitura, tava para alugar 6 meses e não alugava, Ju. A gente reformou a casa toda, teve, né, alto investimento e a casa não alugava, nem para comércio, nem para moradia. E aí, olha só como é sinal. Eu assim, aí eu sentei com a minha mãe, ó, mãe, tô com esse plano aqui, tal, não sei o que, sei o que, sei o que, vou alugar a casa aqui, não sei o que, para fazer um negócio. Então tá. Aí, eu falei assim pra ela, tá? Diz que eu tô vendo a cena. Nós duas sentadas assim, tu quer ver como agora alguém vai ligar oferecendo pra alugar a casa? No mesmo minuto, imobiliária. Oi, dona Juscelino. Estamos levando um casal aí pra ver a casa, eles querem alugar a casa. Eu olhei pra mãe, não vou voltar atrás. Isso é um teste, é um sinal pra ver se eu tô firme no meu propósito. E no outro dia foi outro casal olhar. Então, assim, são coisas que tu não consegue explicar. No dia, naquele minuto, o telefone tocar É, da imobiliária e ainda São as não, a provações, né? minha mãe, as provações, a minha mãe tá de prova, foi 17h11, que é o horário que todo dia eu olho no telefone, é 17h11, é o dia do meu aniversário, né? Eu tenho me identifico muito com essa data. Aí, tava lá uma mensagem da minha mãe ainda, 17h11 é a hora que a imobiliária ligou pra ela. Então, tu não pensa que é um sinal? Sinal, né? Tipo, do nada. Então, enfim, e abri esse espaço ali. Peguei a casa, mobiliei, tá um espaço bem gostoso. A gente tem áreas ali de atividades coletivas, que tem aula de yoga, né? Também tem algumas palestras, né, sobre saúde mental, sobre a importância do autocuidado. Constelação familiar também, tem um parceiro, a Mahadiva, que faz constelação familiar ali em grupo. Tem uma outra terapeuta que faz constelação familiar na água, bonecos na água, que é muito bacana. E, enfim, tem uma terapeuta que é mais na parte de massagens, né? Massoterapeuta, que faz terapêutica para quem tá com tensão, porque quando a gente tá estressado, somatiza, né? A Uhum. gente sente, tudo sente, né? Aquela dor no pescoço que não sabe por que que não sai, aquela dor na lombar que não sabe por que que sai. aquela Enfim, torcicolo que aparece do nada e nunca vai embora. exato. Então, tem uma que trabalha também com a parte das massagens, o reiki também, né? Que é
que é o alinhamento dos chakras, né? Enfim, Sim. terapia holística de alinhamento dos chakras, Eu tenho né? muita vontade de fazer a constelação. Da imposição das mãos. Constelação é muito bacana, assim, trabalha toda a tua ancestralidade, né? Explica muito por que que hoje a gente funciona assim, né? No caso da prosperidade, por que que eu ganho dinheiro e nunca tenho dinheiro? Porque quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Aí tu olha lá para trás, Sim. tu não te sente com permissão de ganhar dinheiro. Ai, olha como era teu pai, olha como é que era teu avô, olha como era tua bisavó, acho que 2, 3 gerações para trás, assim. Então, tudo tem uma explicação, Uhum. né? Trabalhar essas crenças limitantes que a gente tem hoje, assim. Então, são terapias que elas ajudam demais a pessoa a se recuperar, sabe? A olhar para si mesmo. É total autocuidado, assim, né? É olhar para dentro e essas terapias vieram para ajudar. E como eu sou a prova física disso, eu resolvi proporcionar isso para mim e para outras pessoas, né? Principalmente mulheres. Meu público ali é principalmente mulher, porque a mulher é aquela, né, Ju? Sabe, né? Mãe, mulher, dona Mulher, de casa, faz tudo. funcionária, né? Uhum. Então, assim, se não botar na agenda um horário, nem que seja uma hora por semana de autocuidado, não tem outro futuro. É Não tem verdade. outro futuro a não Precisa se ser cuidar, né? adoecer. O corpo da gente não aguenta, gente. A cabeça também não aguenta, né? Porque é muita informação, né? A É. informação está cada vez mais veloz. Então, É, E quando, quando. às vezes, quando acontecem essas coisas, como eu citei ali que aconteceu comigo, tem situações que são gatilhos, né? Que a gente sabe que são gatilhos. sim. E o que desencadeou em mim foi logo que eu tinha como referência muito meu pai. E logo que eu perdi meu pai, segundo terapia, foi por conta da perda, né? Eu me senti desamparada e eu comecei a viver aquele momento, tipo, como se eu pensasse, meu Deus, será que amanhã eu vou conseguir? Será que amanhã eu vou conseguir? Porque eu perdi a minha referência. Tipo assim, Sim. sabe? Então é bem É o importante, limite. é bem importante tu também conhecer e saber de onde vêm os gatilhos, né? Porque e tratar, porque não adianta, não tem outra forma, senão O luto também é uma das causas, né, de grande parte aí das é, depressões, porque não é fácil lidar com o luto, né? não. Mas tem formas mais fáceis de lidar com o luto, né? Então, eu acho que quando dá esse alerta na cabeça das pessoas, aí que elas vão buscar outro tipo de ajuda que não seja só remédio, que a indústria farmacêutica só quer vender, 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 vender. Claro que tem que tomar medicação, o psiquiatra serve para isso, né? Eu tomo medicação até hoje. Então, né, para aguentar a ansiedade, para. E técnicas de respiração, Sim. meditação é outra coisa que, meu Deus, me ajudou demais. Porque quando tu tá ansiosa, tem crise de ansiedade, Uhum. fica, não respira. E a meditação, ela te ensina, né? Uhum. Os tempos de, né, respira em 4, solta em 8. Então, assim, isso ajuda demais. E é engraçado que tá ao alcance de todo mundo. Porque, mas não tenho dinheiro para fazer uma terapia. Faz uma respiração. YouTube, Uhum. YouTube, É, tem tudo ali, gente. Técnicas de meditação, caminhada na rua. Não tem dinheiro para academia, caminha na rua, é. sabe? Tá. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer, É assim. sem deixar de se auto-sabotar, né, Carol? Porque a gente Sim. se sabota com a desculpa. Ah, não tenho tempo. Ah, não posso. Ah, porque é noite isso. Cara, a gente. Isso eu falo por mim mesma. Eu canso de fazer isso. Entende? Então, assim, eu até coloquei lá no final do ano ali as minhas metas. Uhum. Algumas coisas eu fiz, outras eu começo a pensar assim, meu Deus, tem que ir lá pegar pra mim. Tu sabe o que tu tem que fazer e o que tu quer fazer, mas tu mesmo começa a te sabotar com aquilo ali. E Sim. é isso, só que é exercício diário. Eu acho que é como tu falou ali, os 21 dias que tu faz consecutivos, tu começa a te acostumar com a ideia e tu vai colocando isso na tua rotina, né? E eu acho que é isso. É porque, assim, em relação ao celular, né, Edris, quem trabalha na nossa área é muito mais propenso a esse tipo de coisa, né? Hum. Foi feita uma pesquisa ano passado no Brasil em que 43%, gente, metade da população que trabalha CLT, teve ou se sentiu, ou teve burnout ou teve crise de ansiedade, pânico, enfim. Nossa, é Então, muito. assim, é quase a metade das pessoas. E outra coisa, daí aí é uma roda. É isso que o empresário tem que perceber também, que investir na saúde mental do funcionário dele não é gasto. Por É quê? investimento, O né? cara vai pegar um atestado, ele vai ficar sem ninguém para trabalhar, vai para o INSS, o INSS está socado de gente afastada por incapacidade, né, enfim, temporária, infla e cai aonde a conta? É um ciclo, né? Uhum. Então, assim, cara, faz um programa na empresa, né,
enfim, de terapia ocupacional, É. ou exercício, saúde mental, ou aquele próprio Quick Massage. Gente, tem muitas coisas que dá para fazer na empresa e com investimento que não é tão alto. Então, alto é depois, né? O cara adoecer, É. pega 30 dias, 60 dias, fica afastado, e aí? E E a antes tua disso, folha? Carol, antes disso, porque a produtividade começa a cair. Tu não Exatamente. produz a mesma coisa, tu vai diminuindo o teu ritmo, a tua produção, e isso já interfere São diretamente vários no resultado da impactos. São empresa. vários É, impactos. aí quando chega no processo de a pessoa se afastar e ir para lá, ainda tá tudo bem. Agora tu pensa até o processo de chegar lá, quanto já não Já perdeu, a perdeu. empresa já não perdeu. Perde horrores. É É verdade. isso que a gente tem que pensar. Então, E às vezes uma medida como essa já assim, estimula o colaborador a querer fazer algo, né? Já dá aquela desestressada, já se sente mais pertencente, quer. Com é certeza. porque assim, muitas coisas, muitas campanhas, vamos supor, maio amarelo, não sei o que, setembro azul, não sei o quê. Gente, fica só no papel. É um e-mail marketing, é um cartãozinho com bombom. Isso não conscientiza ninguém. Conscientiza o quê? Bota numa sala, faz uma programação, uma palestra, óbvio, curta, né? Uma coisa bem objetiva, que toque lá no cerne lá da questão. Técnicas, práticas, ensinar práticas para os colaboradores, né? Como fazer quando estiver se sentindo assim, qual o momento exato de buscar ajuda, como fazer para buscar ajuda, ter um setor na empresa ou uma pessoa, né? Um colega que seja o ponto focal de outros colegas que queiram dizer que estão passando por esses problemas de saúde. Então, tem formas de fazer, né? Não é só no papel que vai mudar essa situação, Sim. né? E é bem engraçado, a gente faz algumas capacitações aqui na associação, né, Carol? E a gente tem os treinamentos de liderança e tal, que a gente acaba participando e vendo, assim, o quão é importante o empresário fazer, porque fala justamente isso. É, foi-se o tempo de que a empresa teria que se preocupar só com o resultado. Ela tem que se preocupar com o funcionário, porque o funcionário vai te dar muito mais resultado se ele estiver bem. O funcionário vai ficar muito mais engajado se tu envolver a família dele. Hum, A própria família vai ficar feliz se ele estiver trabalhando, porque sabe que a empresa também se preocupa com ele, Exato. com a família. Não é só pagar Então, um plano de saúde, né? então tudo, sabe? Eu digo que é uma engrenagemzinha que uma coisa vai ligando na outra e faz total Exatamente. sentido, Exato. né? Então, assim, aquela cultura de que era gasto, de que não tem que tratar. Não, tá por fora, tem que tratar. Hoje acho que todo mundo precisa. A empresa que tiver esse olhar, ela não vai ter tanta dificuldade de contratação, porque as pessoas vão querer estarem ali e fazer parte daquilo ali. Então, isso eu acho que é bem importante mesmo, assim, e ter esse olhar, né? De verdade. E outras coisas, né, Ju? É prevenção. É. Acho que qualquer tipo de doença, seja ela física ou mental, é prevenção, né? Não é à toa aí que a taxa de suicídio aumenta, porque tem gente que não fala. É. Tu vê que tá quieta, tá num canto, mas não fala, não se abre. Se a empresa tivesse iniciativa, né, for um trabalho sério, né, sigiloso, né, de resguardar a pessoa, o funcionário, né, porque tem muita piadinha também de corredor, né? Sim. Tem gente ainda que eu ainda ouço gente dizer, pega um tanque de roupa para lavar que passa a tua ansiedade. Gente, que é isso, né? É. Então, assim, tomara que essa pessoa não passe por uma crise de ansiedade para saber o que quer. Ou que não tenha ninguém na família que passe por isso, próximo, né? Sim, Porque às vezes a então gente só assim, vai sentir quando tá na pele da gente. exatamente. Então, assim, prevenção, sabe? Prevenir. E aí vem de novo, terapias, exercício físico, né? Pô, as pessoas, tem gente que é muito. Enfim, tem pessoas que são mais fechadas, tem outras que falam, né? Até falar. Ou só reclama, né? Tá bom, tudo Sim. bem, né? É, Gente, tem sinais. Eles também dão sinais, é. né? E quando a pessoa sente sozinha mesmo e não sabe o que fazer, e realmente a depressão está num nível muito alto, a pessoa não sabe o que fazer e tira a vida. E tem gente que camufla os sinais, né, Tem Carol? gente que Tem gente que camufla muito bem, porque assim, tem pessoas que tu vê às vezes sorrindo, brincando, e por dentro tu não sabe o que tá passando, e às vezes tá passando por uma situação difícil, como tu falou, às vezes por vergonha, às vezes por não ter uma abertura com ninguém para falar da família, porque de repente se for falar, a família vai dizer que é bobeira, que é besteira, que é falta de ocupação, é isso, aquilo. Então isso é bem importante, assim. Tem gente que não dá sinais.
Ou se dá sinais, são sinais assim que Bem para ti, que és sutis. bem próximo, vai enxergar. É, E às vezes a Importante. gente acha que não. É importante o empresariado, então, ter essa atenção, né, aos seus colaboradores, porque ajuda em todos os sentidos, né? Não só na saúde do colaborador em si, mas para a saúde da empresa também, né? Acho que é um ponto muito interessante de ser ressaltado que poucas pessoas acabam tendo esse cuidado. Tu, eu sei que tu tens o teu espaço, mas tu faz algum tipo de acompanhamento em empresas assim, para trazer esse tipo de proposta, para Tu fazer. queres um furo? De reportagem. Um- Olha, Cris, esse é um projeto que estou tentando, tá? Não saiu do forno ainda, Legal. mas diante da experiência que eu tive, né, nessas empresas em que eu mesma, né, me permiti adoecer, eu vi o quão é importante ter isso dentro da empresa, né? Não importa se tem 5, se tem 10, se tem 50, se tem 1000. Tem que ter alguma coisa, né? Então, de saúde ocupacional, saúde mental. E eu estou montando aí um projeto para atender empresas, Ok. né? Já deixo aqui, antes eu era sócia com um CNPJ antigo, né? É. Agora eu vou ser associada com CNPJ MEI, que agora são MEI, mas há pouco tempo, né? Amém, Daqui a pouco graças a a empresa vai Deus. crescer muito, Claro, é evidente. né? Migrar, né? Com CNPJ. certeza. Mas, enfim, vou vir aí com um projeto bem bacana para empresários, né? De levar saúde mental dentro das empresas, né? De falar mais ou menos isso aqui que a gente falou, né? E de ver qual o perfil daqueles colaboradores, né? Porque sempre tem um, ou que bota, ou que pega, puxa para trás, ou que auto-sabota. Enfim, a própria Constelação, essa minha parceira do projeto, a Rose Vroling, ela vai até dar uma palestra segunda-feira que vem, hein? É, ela fala na constelação de bonecos que às vezes o cara não sabe por que que a empresa dele não vai para frente. Aí ele tem 5 funcionários ou 10. Aí lá naquele cantinho, aquele carinha que só trabalha o dia inteiro ali, que ninguém nem. Daquele que dizem que não fede, chega. Aquele cara ali tem um monte de problema de família. A mãe tirou a vida, o pai era alcoólatra, né? A energia dele interfere na tua empresa. Hum, A crença dele interfere na tua empresa. Ah, mas isso é bobeira, não é bobeira, né? Tem várias terapias aí que já são comprovadas, né, cientificamente, que mostram isso, né, a questão da energia. Então, aí o projeto é para tratar as pessoas, né, ajudar esse cara a melhorar, que vai melhorar a saúde financeira da empresa. sim, Então, tá vindo novidade aí. Logo, logo a gente lança lá no que legal. Já Vem tivemos uns. lançar, né, Carol? Vem lançar nosso Big dele, parceria aí, ó. Estamos É... abertos. A gente pode marcar uma palestra aqui sobre isso. Com certeza, e parcerias também, ó. Vamos levar para as empresas, a gente faz um pacote para as Pacote. empresas, porque nem toda empresa às vezes tem a, né, condição, mas a gente fazer um pacote, cada empresa pega uma vaga, duas e Exatamente, uma faz conta, né? né? Muito bom, bora Muito lá. bom. Isso aí, Legal, já dá, fica como dica aí a todo empresariado é, contatar aí né? né? O papel da associação é esse também, é, né, facilitar o acesso para o empresário. Nem todos têm condição, às vezes, de pegar um pacote sozinho, mas vão fazer um de cota, cada Muito um bom. pega um Isso aí. tempo, um período ali para poder contemplar, né, as empresas Sim. menores, acho legal. Ó, esse é o papel da CIBIG, viu? É. Ela já catou a ideia sobre isso aí. Tá bastante em contato com o marketing também. Né? Mas eu acho que esse é o Não, é pensamento brincadeira, mesmo é nosso, brincadeira. da associação. Acho que Sim, enquanto associação CDL é isso aí. sim. É a gente dar para o associado opções e oportunidades É, de ter, às vezes, o que ele sozinho não consegue. é, Exato. é. E assim, às vezes é tudo crença, né? Ah, porque é muito dispendioso, porque é muito trabalhoso, porque vai ter que ter. Não, gente. Mas por isso que é tão bom quando tem uma pessoa para fazer determinada função para aquele propósito, né? Exato. Porque às vezes, como é bom a gente chamar alguém de fora que possa vir trazer uma dinâmica, Sim, né? Um aprofundamento ali digamos, para não ficar só no cartãozinho com bombom, mas que chamar algum profissional que vai vir com esse cuidado, com esse olhar, que vai se propor a fazer alguma coisa e que até os colaboradores provavelmente vão se sentir mais à vontade. inclinados e à vontade de fazer do que aquele que está lá dentro. Ah, gente, vou propor uma atividade. Ah, mas eu já conheço no dia a dia. Ele, não, aquela pessoa foi contratada para essa finalidade, né? Então, Geralmente o ponto focal é a pessoa de RH, né? Que está sempre atenta aos colaboradores, atestados e etc. sim, Mas muitos RHs não são preparados para ser RHs, porque é recursos humanos. O olhar tem que ser Humanizado. humanizado e para o colaborador.
né? Então, muitas empresas, principalmente empresa familiar, né, não tem ninguém de RH. Então, assim, isso prejudica muito também, né? O acesso a confiança do colaborador ouvir falar. Pô, vou falar para a dona. É, É, Então, é isso que tu falou, Eric, sabe? Vai uma profissional lá fazer a palestra, ela vai falar sobre os pontos. É feito todo um diagnóstico antes da aplicação, né? É importante claro. fazer isso. Esse projeto, ele contempla primeiro um diagnóstico, em que é feita uma entrevista, né, pessoal, com cada colaborador, e a terapeuta consegue sacar, né, o que cada um tem que trabalhar, e aí é montado um planejamento personalizado para cada empresa. Que Né? legal. Depende do tamanho da empresa, quantas pessoas. E aquele que não está adoecido também entra nisso, porque é a tal da prevenção. Hum. Ele também entra nisso, né? Porque ele vai aprender com o cara que está lá, ele vai ver o que ele tem que fazer para não chegar lá. Então é um trabalho bem bacana e em seguida aí a gente vai lançar. e a empresa familiar também é tão legal isso, né? Porque assim, ó, é uma empresa familiar, às vezes é pai e filho, às vezes é irmão, às Isso. vezes é cunhado com, né, trabalhando junto ali. E é interessante vir alguém de fora e ouvir o teu funcionário, porque às vezes uma crítica é para tu melhorar, é para te enxergar fora da caixa algumas coisas que no dia a dia tu não enxerga, né? Então, às vezes, assim, é uma empresa tão legal que tá toda redondinha e só precisa de alguns ajustes que o teu colaborador lá na frente, lá na ponta, tá enxergando e tu não, de tão envolvido que tu tá no processo Exatamente. e tu não consegue Não, enxergar. e assim, Ju, não dá para criticar, sabe, o Não, empresário. é Porque isso realmente, quando a gente está acontece, dentro, a gente não vê. Tem que ter um profissional, tem com que ter um olhar certeza, diferente. com Né? certeza. Então, se o empresário, pelo menos, for solidário a essa questão, né? Se realmente ele compreende que isso pode impactar a empresa dele, né? Os negócios, enfim, Sim, tudo, ele já faz a parte dele, né? com Só certeza. que ele tem que também trazer oportunizar esse conhecimento, essa melhora para o colaborador, Sim. né? E eu digo, eu trabalhei 7 anos no Walmart e a gente recebia visitas do CEO lá, né? Cara, a gente virava à noite limpando a loja. Na época eu era como se fosse subgerente, encarregada administrativa. Virava à noite arrumando, abastecendo, cuidando. O cara passava, nunca me esqueço uma visita que ele veio. Parece assim que quando ele passou, caiu, sabe assim, na frente dos frios, caiu um iogurte no chão. Ele pegou o iogurte, o único, vencido na área de vendas. Nossa! Todo mundo vê único. Tu vai fazer uma varredura no balcão inteiro, mais nada. O único e que caiu naquela hora. Como é que pode? É louco, é muito louco. É umas coisas, é para É ver como sinal, a gente não enxerga. é sinal. Para ver como a gente não enxerga. E ele falou, disse, ó, tudo arrumadinho, tudo limpo. Às vezes tu tem um papel que todo mundo passa em cima e não tá vendo, mas é todo mundo naquela bolha. Às vezes a rotina é tão Exato, louca e a gente não enxerga. Então exato. não tá A gente mal consegue dar conta das nossas próprias funções, né? Do dia a dia. Tu imagina querer ter um colaborador para ficar medindo, olhando como é que tá, como é que não tem vendo. como, É né? muito, então. E é isso, eu acho que não tem, né? Não tem fórmula mágica. Eu acho que realmente são pequenos cuidados que eu acho que faz total diferença, né? E como a gente falou, né, Carol, fazer uma parceria, porque de repente quem não tem acesso, tem muitas empresas também que o próprio dono, às vezes, ele vive tão na loucura de ele é o RH, ele é o vendedor, ele é o É tudo, comprador, né? ele é o tudo, ele É. também precisa desse cuidado com ele, porque daqui a pouco ele tá trabalhando, 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 não tá vindo resultado porque ele não tá bem. Exatamente. Ele também O adoece. resultado O não vem chefe porque também ele adoece. então esse olhar também é bem importante, né? O autocuidado consigo mesmo, porque também se tu não estiver bem, tu não consegue fazer a tua empresa fluir, Uhum. É, né? exato. Então, E esse trabalho nas empresas é para todos, né? uhum, Pega desde diretoria, homem, mulher, todo mundo, não importa se tá doente ou não, porque às vezes nem a pessoa sabe que tá doente, né? exatamente. Acha que não precisa, mas precisa. Uhum. Então tem que ter esse olhar, né? Esse É. olhar profissional, terapêutico para poder É que as identificar. pessoas pouco fazem um olhar introspectivo, assim, né? De parar, se autoanalisar, Uhum. pensar, será que tá tudo bem mesmo? Porque a gente entra num fluxo tão grande de Exato. trabalho, de resolver, de ir correr atrás de algo que a gente às vezes nem sabe o que é, né? Mas tá lá, vamos correr, vamos fazer, e quando tu percebe, às vezes tu tá te negligenciando total, né? Então, Exato. É bem Esse isso. olhar é muito importante. E acho que por último, Ju, só falar de uma palavrinha que é propósito, né?
Eu acho que às vezes tudo isso acontece na vida da gente por um propósito, né? E acredito que eu tô chegando bem próximo, assim, sabe, do propósito, que a gente sempre se pergunta, vim no mundo para fazer o quê? Sabe? Então, eu sempre tive muito isso, assim, né? E eu sempre fui muito Legal. dedicada à minha vida profissional, né? Porque eu não tive filho, porque eu não casei, né? Então, assim, sempre foi a minha prioridade sempre foi o trabalho, né? Só que tem que ter um equilíbrio, Com certeza. né? Tem que ter um equilíbrio, justamente quando aconteceu o que aconteceu comigo. Então, esse propósito que eu vou trazer esse conhecimento de 22 anos de comunicação e marketing para essa questão, Hum, sabe? Eu quero trabalhar com isso, assim, levar isso para dentro das empresas, sabe? Para as pessoas realmente verem que isso acontece, sabe? Que isso é, gente, e outra coisa, a tendência, né? Os índices só aumentam da pandemia para cá. É hum. É. bem preocupante, gente. Então, Especialmente esse, por conta do celular, né? Vários momentos, às principalmente. vezes, eu me sinto totalmente dependente hoje, né? Cada vez mais a gente está sempre numa síndrome de olhar ali e tal. Então, isso afeta muito, né? Muito, muito, muito. Então, a gente sempre no final do programa, né, Ju, a gente costuma deixar duas perguntas chave, que são aquelas perguntas máximas, né? Que normalmente tu já responde durante a entrevista, mas é só para conferir. Isso, só para ver se é isso mesmo, né? Para ver se tu enxerga da mesma forma que a gente viu com as tuas, né, conversas aqui. É bem legal. Perfeito. Ju, faça então a grande pergunta a pergunta do Abujan, o que é a vida? É bem- Agora me diga, o que é a vida? Carol, qual foi a virada de chave para ti na tua vida, pessoal e profissional? Que tu entendeu assim, não, eu precisava desse momento, dessa virada de chave para acontecer o que aconteceu hoje na tua vida. É Acho isso que que a gente conversou, né? sim, E não foi separada, ela foi junta, né? certo. Foram as duas no mesmo momento, assim, juntinhas, que foi a questão profissional com a questão pessoal, né? De ter adoecido e de ter parado, olhado para o que eu estava fazendo comigo mesma. Então, essa foi a virada, assim, sabe? Eu não sei para onde eu ia caminhar se eu tivesse continuado naquele ritmo, sabe? Então, acho que essa foi a grande virada, assim. E elas sim, estão bem Juntas, estreladas. né? Que legal. É. Bacana. Então, Carol, eu fiquei bem feliz de receber Deu? aqui. Não tinha, eu acho. Era essas duas. Eu falei que eu tinha respondido durante. Fiquei com medo, hashtag medo. O que que tu estavas esperando? O que que não foi Ai, gente, perguntado? não Vai. sei. Tava muito bom. Eu tava esperando uma polêmica, que não tem polêmica. Não, não vamos levantar polêmica. Foi muito bom te receber, eu não tinha dúvida de que seria muito bom. Uhum. Eu não tenho dúvida de que é um episódio que, se as pessoas puderem assistir, vão ter vários insights positivos e que vão precisar ir muito e vão se identificar também. Muito, Perfeito. muito. Algumas pessoas, eu não tenho dúvida disso. E o quão importante é esse cuidado. A gente tem que se cuidar mesmo. Esse negócio de que, ai, terapia, ai, de que psicólogo. Gente, acabou. Hum. Todo mundo precisa. Por mais consciente ou uma pessoa equilibrada que seja, qualquer ser humano hoje precisa. É a prevenção. Fazer essa. Sabe? Porque a gente nunca sabe. A gente nunca. Eu falo, sabe por quê, Carol? Às vezes as pessoas, mas eu sou equilibrada, eu tenho um lado profissional tranquilo, minha vida familiar tranquila, mas nunca está preparado para tudo. A gente não está preparado para perda. Hum, A gente não está preparado para uma crise. Então a gente tem que ter esse acompanhamento para se preparar. A gente não sabe quem que disse quando que a gente imaginou que passaria por uma pandemia. Que da noite para o dia a gente simplesmente teve que se isolar. Então isso é muito importante. Se a gente tivesse preparado lá, de repente não tivesse sido tão difícil para algumas pessoas que realmente tiraram a própria vida de não E outra ter coisa, consciência a gente está falando aqui de adultos, né? Mas essa geração pandemia, a galerinha aí tá sofrendo, gente. Com certeza. Essa nova muito. criançada, a Teve nova geração. E tem uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça também, que vai de encontro ao que tu falasse, Ju, que eu acho, e com todo o nosso assunto aqui, é que às vezes conversas difíceis garantem dias fáceis, né? É. E às vezes tu não ter a conversa difícil
Exato. né, não vai te proporcionar dias fáceis, né? Então, se a gente só tiver conversas fáceis, né, ninguém quer parar e fazer uma autoanálise, sentar e conversar com o psicólogo. Ah, mas eu não tenho o que falar. Então diga que, É difícil. né? Então diga que você não tem nada para falar lá, Uhum. converse com ele. E eu acho que é isso, assim, porque é fundamental. Quanto mais a gente faz essa autoanálise, né, Ju, eu acho que mais preparada a gente tá para todas as situações que nos vêm, né? E Exato. não é fácil falar da gente mesmo, porque se a gente chega aqui alguém e perguntar pra ti, Érica, me conta, me fala sobre a tua história, tu vai dar aquele susto, cara, mas eu tenho alguma coisa pra contar? E tu tem! Se a gente começa a conversar a história de vida da gente, todo Ninguém mundo é tem uma história. Todo mundo tem uma história, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas todo mundo tem uma história. Algumas com muita base, outras sem base alguma, que aprende. É que essa pessoa é grossa. Será que ela é grossa? Será que isso não é uma defesa dela? Porque ela toda a vida teve que crescer na garra? Eu falo por mim, eu perdi muita gente próxima de mim. Então é isso que eu digo, o cuidado é esse, a gente se conhecer. Às vezes as pessoas lá atrás te falam uma palavra, te chamam de uma palavra ou te fazem um xingamento que ela não faz ideia do que tu tá passando. E ela faz isso e às vezes ela te destrói. Se tu não tem uma consciência, um ponto de equilíbrio bom, tu te destrói com aquilo ali e tu começa a achar que tu é aquilo ali que a pessoa tá falando de ti. Exato. E isso, Ju, também encaixa na questão dos ciclos, né? Uhum. Nós temos ciclos na nossa vida. Tem pessoas que não fazem mais parte da nossa vida. E, não é esse caso que estás falando, mas tem ciclos que precisam ser encerrados. Relacionamentos, né? Relacionamentos abusivos, doentios, dependência emocional. Muitos relacionamentos hoje são Amizades, mais às de vezes, também. dependência emocional do que realmente amor, né? Então, essa questão também tem que ser vista. Às vezes, está numa empresa lá 10, 15, 20 anos, ai, não aguento mais. Gente, vida nova. Olha só, tô com 40 a mais e tô começando uma nova fase da minha vida. Não digo que eu não vou mais voltar para o marketing, para a comunicação, né? Vida a gente não sabe, mas acredito que com esse projeto eu vou poder fazer o que eu gosto e realizar meu propósito que, né, essa virada de chave. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de sair, de largar, deixar ir. De ir para mudança, né? E Exatamente. às vezes essa mudança de ciclo é até dentro da família, gente. Às vezes a gente tem pessoas que Claro só, claro que só que é. leva a gente para baixo É. e, tipo, e pode ser qualquer grau de Exatamente. parentesco. Às vezes a gente precisa se afastar um pouquinho, não que nunca mais vai falar, mas pra gente começar a respirar, porque se tu é a mesma coisa a gente pegar aquela amizade e fica toda a vida falando mal, cara, tu sai dali, ruim? É. Não é. Porque tem até aquela paradinha na rua, né? Oi, tudo bem? Aí tu faz com um cafezinho pra pegar os problemas. A gente não tá, tipo, diminuindo, mas as pessoas, eu acredito muito em energia. Se tu tá vibrando negativo, ai, não vou acordar. E nada Teu dia vai acontece. ser péssimo. Quando tu acorda, já faz ali tua oração, escuta uma música, vai pra academia. Cara, teu dia é outro, total. Então, assim, nós somos responsáveis pela nossa vida. Né? Chega de terceirizar isso. É verdade. Que legal, né? Que mensagem bacana para a gente encerrar essa entrevista, Né? né? Bom, Carol, a gente conversou bastante, a conversa tá boa demais, né? Com certeza a gente espera que tu possa vir aqui, né? Outras vezes, não só participar novamente do Café com Personalidades, mas também para ser a nossa personalidade lá no auditório, Com né? certeza. Passando, fazendo todo esse projeto lindo que tu falasse aí, né? Eu tenho certeza que muitas coisas bacanas vão vir. A gente te agradece mais uma vez pela tua entrevista, por contar aqui, compartilhar com toda a audiência essa tua trajetória de vida e por ser essa pessoa tão iluminada, tão enérgica assim, né? Que eu vi até que tu botasse aqui que tu não gosta de ser morno, né? Assim, Gostei do humor. Ou é ou não é. Ou é café também, quente ou é também. frio. Ou é amor ou não é, né, gente? Não tem meio termo. Verdade, não existe meio. É, legal. Então a gente agradece com todo carinho aí pela tua participação, tá? E conte com a Cibig sempre para também somar em todos os sentidos. Ju, tô esquecendo de alguma coisa? O nosso slogan, né? Ah, o nosso slogan para encerrar, né? Antes disso, posso só deixar no arroba do espaço? Claro. Por favor, por favor. Pode,
fica para tua câmera ali, Câmera tua. agradece, fala o que tu quiser, deixa teu recado, Mensagem é o teu final. momento. Ai, não, eu só quero dizer que eu fiquei muito contente com o convite, ainda mais como eu falei, já fiz parte dessa casa, né? Uhum. Como voluntária, como colaboradora também terceirizada, e dizer que eu estou à disposição, né, de vocês. Éricles, estás aí no comando. Quando tiver uma ideia, quiser compartilhar, fazer um brainstorm, Já temos. me chama, me chama. E agradecer o convite, estou muito contente, agora vou voltar como associada, Oh, coisa Que boa. legal. como MEI, e dizer que é isso, né? Reiterar essa função, né, de uma entidade classe da SBIG, né? É sempre muito louvável empresários saírem de dentro das suas empresas para virem aqui dedicar tempo para representar outras empresas enquanto poderiam estar na sua própria empresa ganhando dinheiro. Então, também muitas vezes deixa a família de lado, né? Diretor, presidente, então Que é voluntário, né? é voluntário, né? Todas as funções de gestão aqui são estratégicas, são voluntárias, então isso é muito importante também. E agradecer e deixar aí o arroba do espaço lá no Instagram. Quem puder seguir é arroba Sinais Terapias. Arroba Sinais Tá Terapias. ali. Tem que servir para alguma coisa esse telefone, né, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram conversar, né? Se chamou, deu um insightzinho aí, o bichinho Se deu tocou em sinais. alguém. Um sinal de que você precisa disso, chama lá no direct que a gente conversa. É isso Ai, aí. que E, legal. Carol, no final, a gente te chama para olhar na câmera central ali, nós três, vamos olhar para lá e vamos falar o slogan da CIBIG CDL. É a CIBIG CDL, a força que te representa. Adorei esse. Isso. É sem ensaio, mas acho que a gente já deu a dica para ti aí, né? Bom, então antes de encerrar o nosso programa, a gente agradece a audiência de todos vocês que estiveram conosco até agora aqui no nosso programa. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais no Instagram da CIBIG CDL, @CIBIG Biguaçu, e também de ficar por dentro de todo o nosso cronograma de eventos que está lá na nossa página do Instagram. Você pode também estar participando dos núcleos e fazer parte de toda essa força que te representa, Com né? certeza. Então vamos encerrar o nosso programa? Vamos lá. A CIBIG CDL, a força que te representa. Tchau, tchau, galera. Até o próximo programa.